Diante de lutas e adversidades, você já se desanimou? Já sentiu vontade de desistir? Você já precisou ser de alguma maneira encorajado ou encorajada por conta de algumas circunstâncias complicadas e difíceis que você viveu? A gente entra hoje em uma nova série aqui na nossa comunidade, ao longo das próximas semanas, exatamente nessa direção. A gente vai buscar nas conhecidas cartas do Apocalipse esse encorajamento que é próprio para momentos difíceis. Eu sei, às vezes quando a gente pensa no livro do Apocalipse, a sensação que a gente tem é que aquilo é um conto de terror. Mas, na verdade, aquelas palavras são escritas pelo apóstolo João exatamente para trazer alento, motivação, encorajamento, direcionamento, em momento de lutas, em momento de perseguições. É isso que o povo estava vivendo, discípulos e discípulas de Jesus. Aqueles que haviam sido impactados pelas verdades do Evangelho estavam sendo perseguidos. A situação natural era, quando se encontravam novamente, perguntar onde estava fulano e Beltrano, e a resposta seria: ele foi preso, torturado e morto, porque era um cristão. É nesse contexto que esse livro é escrito por João, mas é nesse contexto também que ele quer trazer força, motivação para aquelas comunidades que já conheciam a Jesus, estavam vivendo em meio às adversidades e à perseguição, mas para que elas pudessem permanecer fiéis. Então, nesse sentido, nós temos muito a aprender com essas cartas. Hoje, de maneira muito específica, olhando para a primeira delas, nós vamos ser desafiados a uma volta. Porque nós temos a mania de nos acostumarmos com algumas coisas. Às vezes, transforma-se em rotina aquilo que deveria ser para nós completamente percebido como algo diferente. E ao nos acostumarmos com algumas coisas, talvez o encanto dessas coisas também deixe de ser percebido. O desafio é que nós voltemos então ao Evangelho. Para tanto, eu queria convidar você nessa manhã a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro, na carta de Apocalipse. Capítulo de número 2, eu vou fazer aqui a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Farei a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na versão que você tem em mãos. O desafio que eu faço é que durante essa semana você leia e releia esse trecho da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração.
nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, ao escrever o relato da sua visão, João, de maneira objetiva, logo no princípio, traz cartas, direcionamentos, conselhos para igrejas que eram conhecidas ali na Ásia Menor. Discípulos e discípulos de Jesus, que como eu, que como você, vivem as lutas, as adversidades, os conflitos do dia a dia, que precisavam ser orientados, exortados, encorajados, para que continuassem vivendo da melhor maneira esse relacionamento, independente das circunstâncias ao redor, que pudessem fixar seus olhos naquilo que de fato importava. Precisavam ser encorajados, levados a ter a esperança, porque Deus está no controle de todas as coisas. E ao iniciar essa série de cartas, a primeira delas aqui é direcionada a uma igreja em uma cidade específica, a cidade de Éfeso. E nós, pelo conhecimento das Escrituras e ao nos aprofundarmos na leitura das Escrituras, temos algumas informações a respeito dessa igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo durante uma breve visita, mas que foi sim alimentada por Priscila, Áquila e por Apolo, e nós temos o relato desse processo de pessoas que se esmeraram pelo crescimento daquela igreja lá no livro de Atos. Paulo, então, retorna àquela cidade e dessa vez ele passa um período maior, 3 anos, ensinando constantemente, orientando aquela igreja a partir das Sagradas Escrituras, para que aquela igreja se solidificasse na sua fé e no seu conhecimento. E nós percebemos algo ali maravilhoso acontecendo. A vitória do Evangelho, até mesmo sobre alguns interesses comerciais daquela cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade muito famosa naquela época, porque ela era uma cidade que, além de ter um comércio pujante, ela tinha diversas atrações, tanto do ponto de vista dos negócios, mas também no cenário religioso. Na cidade de Éfeso estava estabelecido um templo à deusa Ártemis, ou Diana dos Efésios. Uma deusa que tinha toda a sua divindade atrelada à fertilidade. E isso, para o povo da época, era algo que fazia muito sentido, principalmente uma perspectiva agrícola, uma divindade atrelada à fertilidade, principalmente da terra, faria com aquela região, que aquelas pessoas pudessem também prosperar. Mas a maneira como isso se dava também estava intimamente ligado com aspectos da sexualidade humana. No templo de Diana dos Efésios existiam milhares de prostitutas cultuais, mulheres que, pelo relacionamento sexual, traziam a ideia de que aquela era a maneira de uma conexão direta com o divino, com o cuidado do sobrenatural daquela divindade. É no contexto de uma cidade onde tudo está atrelado e que cresce por conta de um comércio que depende desse templo e dessa ideia, que Paulo e depois Timóteo têm a responsabilidade de estabelecer uma comunidade cristã, trazendo princípios, preceitos e valores que são completamente contraculturais. Porque como você fala sobre imoralidade sexual em um ambiente onde isso é atrelado à divindade? Paulo tem esse desafio e percebe aquela comunidade, por conta do ensino consolidado, se estabelecendo e vencendo esses desafios e lutando contra as perspectivas
culturais. Paulo, então, convoca os presbíteros a serem sempre vigilantes, a protegerem as ovelhas dos lobos vorazes, dos falsos pastores que trariam falsos ensinamentos. Ele convoca a igreja a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, uma maturidade que os capacitaria a permanecerem firmes contra a artimanha dos homens e a astúcia com que induzem ao erro. Então, se eles forem capacitados a partir do conhecimento das Escrituras e serem versados à luz da palavra, isso era o que os fortaleceria. Paulo insiste então para que a igreja exercesse esse discernimento teológico. Ninguém vos engane com palavras vãs, é o que ele vai dizer. E é interessante, porque agora, anos mais tarde, em sua revelação a João, o Senhor da igreja, o próprio Senhor Jesus, que se identifica como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, o que está lá em Apocalipse 2, versículo 1, governando as suas igrejas, habitando nelas por meio do seu Espírito, à medida que elas mantêm acesa a luz do Evangelho em um mundo espiritualmente anoitecido. Ele traz conselhos muito diretos, específicos para aquela igreja naquele momento, mas que transcendem o tempo e a história e chegam até nós e podem ser percebidos também por nós como conselhos para a nossa vida e para a nossa prática de espiritualidade e de vivermos transbordando daquilo que aprendemos do nosso Senhor. Somos desafiados a voltarmos a uma compreensão clara do Evangelho. Nesse sentido, alguns aspectos são levantados e percebidos durante essa carta. E a primeira coisa aqui é a consistência teológica. Veja no versículo 2, eu conheço as suas obras. Jesus, por intermédio de João, naquela revelação, está trazendo uma orientação àquela igreja. E ele está fazendo uma análise de como aquela igreja vem vivendo. E o próprio Jesus diz, eu percebo como vocês estão vivendo. E ele diz, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Se você percebeu, quando eu estava situando a cidade de Éfeso, principalmente nas falas do apóstolo Paulo, você já discerniu que existia um cuidado da parte de Paulo para que aquela igreja estabelecesse profundas raízes teológicas. Por quê? Porque aquela cidade era uma cidade que vivia em uma perspectiva religiosa, pagã, princípios muito complicados, que poderiam trazer consequências catastróficas se aquelas ideias, ideologias e práticas adentrassem os muros da igreja. Então Paulo constantemente está dizendo, vocês precisam se esmerar em conhecer as Escrituras, vocês precisam estar capacitados para que, se chegar lobos vorazes, pessoas estão ensinando coisas diferentes ou falando coisas que não condizem com as Escrituras, vocês estejam preparados. E o que acontece com aquela igreja que é se instruída por Paulo e depois por Timóteo? Ela vai se fortalecendo. Ela vai se consolidando teologicamente. Ela vai se mostrando preparada para conseguir perceber erros que são ensinados. Porque na hora que algo que não condiz com as Escrituras era apresentado, eles conheciam a verdade que liberta. Eu acredito que esse é um grande desafio para todos nós nos dias de hoje. Talvez você ainda não consiga compreender porque para nós aqui na Igreja Metropolitana, nós temos falado tanto e nos esmerado tanto no aprofundamento teológico. Por que a gente, às 9 horas da manhã, está aqui no domingo com a nossa escola metropolitana, tentando fazer com que você conheça
algumas perspectivas bem profundas da espiritualidade cristã, uma compreensão mais clara da nossa teologia, daquilo que nós cremos. Porque em outros momentos, inclusive às sextas-feiras agora, de maneira remota, nós temos tido também um cuidado de produzir material ali, de conteúdo teológico, para que você tenha mais contato e mais acesso a isso. Porque aquilo que nós queremos é que vocês, enquanto comunidade, estejam preparados. Para que, ao ouvirem qualquer coisa que seja diferente daquilo que os princípios estabelecidos pela palavra de Deus sejam apresentados, vocês tenham o discernimento. A ideia aqui não é que eu, pastor Paulo, a liderança, o tempo inteiro fiquemos dizendo para vocês o que é e aquilo que não é, certo ou errado, de acordo com as Escrituras. Mas a ideia é preparar cada um de vocês, para que vocês se percebam preparados, versados na palavra, para que vocês mesmos possam discernir. Eu acho maravilhoso quando algumas pessoas me procuram e depois de terem ouvido alguns conceitos, eles dizem: pastor, mas isso aqui está distante do Evangelho. Uau! É isso que nós queremos. Fazer com que cada um de vocês se percebam preparados para ouvir algo que está em desacordo com as Escrituras, com as verdades do Evangelho, e que isso soe como ruído aos ouvidos de vocês. É essa consistência teológica que Paulo sempre trazia como importância para a cidade de Éfeso, para a igreja ali estabelecida, que nós encontramos sendo agora percebida pelo próprio Jesus na revelação de João, dizendo que existia ali, sim, consistência teológica. Que esse seja também um alvo para nós, que esse seja também um desafio para nós, que nós possamos nos esmerar em buscar isso, tanto como comunidade, e nós temos procurado e falado, enfatizado muito isso, mas também no nosso dia a dia. Que não seja apenas uma prática dominical, mas que ela seja uma prática diária. Que você passe a ter alegria e sede por ler as Escrituras, por conhecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, por ler livros que apontam para essas verdades teológicas. Ontem a gente teve um momento aqui muito legal, né? A nossa primeira noite teológica. Aqueles que estiveram aqui, eu tenho certeza, foram ricamente abençoados, instigados, desafiados a conhecerem ainda mais da palavra de Deus e de todo o contexto ali estabelecido. Agora, toda essa consolidação teológica traz frutos e uma perspectiva de que ela auxilia e traz segurança, ajudando a perseverar em meio ao sofrimento. Olha o que diz o versículo 3: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Eu já disse para vocês que o contexto do livro de Apocalipse é um contexto da mais alta perseguição, onde pessoas estavam perdendo a vida por causa do Evangelho. E ainda que essa perseguição fosse tão real, a perseverança e a fidelidade daquela igreja era perceptível. E isso se dá por conta dessa consistência. Eu me recordo que no período em que nós tivemos que lidar com a pandemia, muitas vezes com igrejas fechadas, uma coisa que começou a acontecer foi que comunidades que não tinham uma solidez teológica e não conseguiam responder àquilo que estava acontecendo naquele momento, ficaram completamente desnudadas. Muitas pessoas disseram: esse é um período em que as igrejas vão sofrer e elas vão diminuir, porque as pessoas nem sequer podem congregar. E se tem uma coisa que eu tenho percebido, rodando igrejas da nossa denominação, do norte ao sul, do leste ao oeste do país,
que talvez o momento de maior crescimento e desenvolvimento para as nossas igrejas foi exatamente esse. Por quê? Porque mesmo no momento do sofrimento, da dor, da angústia, das adversidades, as respostas que nós trazíamos, elas não eram nenhuma resposta motivacional, pautada em falácias que trazem a prosperidade como uma dinâmica de busca, mas eram estabelecidas em uma consistência teológica, que apontavam para um Deus que é soberano na história, que tem o controle de todas as coisas, e que nos traz uma paz que excede todo entendimento e que vai além das circunstâncias. Um Deus que não diz que nós viveremos alheios ao sofrimento, mas um Deus que nos fortalece por meio da sua palavra, nos enchendo de esperança, mesmo em meio ao momento da dor e da luta. Perseverança em meio ao sofrimento. Nós podemos perseverar porque nós sabemos em quem nós cremos. Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. É Ele que nos ajuda e nos traz alento em meio aos tempos de dor e de adversidade. Que essa percepção a respeito daquela igreja seja percebida sobre cada um de nós também. Porque se tem uma coisa que quando nós falamos a verdade, temos uma teologia consistente, vem à tona, é que nem tudo são flores. Você nunca vai ver ninguém subir aqui para dizer uma falácia de que se você tiver algum tipo de relacionamento com Deus, compromisso com a igreja e contribuição financeira, tudo vai ser maravilhoso para a sua vida. Não. Nós vivemos um compromisso com Deus. Nós nos comprometemos com a expansão do reino. Nós nos doamos em todas as perspectivas. Assumimos o nosso compromisso até mesmo de apoio financeiro e resposta a isso, sabendo que as lutas permanecem. Isso não é uma barganha. Isso não é uma troca com Deus. Nós vivemos em um mundo instável, contaminado pelo pecado. As lutas virão, mas nós permanecemos fiéis quando nós temos a convicção a respeito daquele que nos chamou. E nós podemos então perseverar em meio ao sofrimento. Tudo sensacional a respeito dessa comunidade, não é verdade? Uma comunidade que tem consistência teológica, bom ensino, está passando um momento difícil, mas eles estão ali firmes, perseveram. Mas aqui tem um destaque não tão positivo. E acende uma preocupação. Contra você, porém, eu tenho visto isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. E aí a gente olha para essa comunidade que está sendo desafiada, encorajada, mas também exortada. De que talvez algumas coisas tenham se tornado corriqueiras demais. Às vezes, a sensação que eu tenho é que a gente se acostuma com o Evangelho. O Evangelho que é a razão de nós podermos experimentar a salvação. O Evangelho que é aquilo que nos liberta da escravidão do pecado, porque nos traz as más notícias da nossa condição e estado, mas também apresenta as boas notícias de como Deus em Cristo Jesus nos trouxe de volta, às vezes é deixado de lado. A teologia é boa e é fundamental. Estudar é algo imprescindível para o crescimento e para a maturação da igreja. É isso que nós percebemos. Mas às vezes nós corremos o risco de deixar aquele negócio se tornar algo tão duro e corriqueiro que ele perde o encanto. Eu já citei aqui algumas vezes uma frase da poetisa mineira Adélia Prado, quando ela diz: de vez em quando Deus me tira a poesia, eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, até sobre pedra, não é verdade? Mas já visto, tinha uma pedra no meio do caminho. Mas ela diz que às vezes aquilo perde o encanto, se torna normal. Às vezes
o evangelho perde o encanto. O nosso coração deixa de se constranger. As lágrimas não descem mais nos nossos olhos quando nós ouvimos a notícia de que Jesus morreu pela sua vida. Que as suas mãos foram transpassadas pelo meu e pelo seu pecado. A gente já ouviu tantas vezes essa história que ela não mais nos comove. E sim, nós continuamos buscando uma boa teologia e perseverando, mas às vezes a gente nem se lembra por quê. Talvez a gente faz isso porque a gente colocou no piloto automático. Repare, o que está sendo levantado aqui sobre essa igreja não é que ela tinha uma teologia ruim, não é que ela estava se enfraquecendo no momento da perseguição, é que ela tinha se acomodado no que diz respeito ao entendimento de que o amor de Deus deve nos constranger todos os dias. Quando você deixar de perceber o seu coração constrangido e contrito diante das verdades do evangelho, algo errado está acontecendo. E as consequências podem ser, sim, catastróficas. Esse é o desafio. Lembra de onde você caiu. Sabe por quê? Porque o grande risco aqui é de nós abraçarmos uma vida de religiosidade completamente alheia ao evangelho. E a gente não vai conseguir nem mais perceber quando Jesus está agindo. Foi exatamente isso que aconteceu no momento em que o Senhor Jesus, no seu ministério, confronta os religiosos de plantão. Eles seguiam, sim, os princípios da boa teologia, aquilo que eles aprenderam e discutiram, debateram a respeito da lei. Inclusive, eles guardavam os detalhes. Esbravejavam quando os outros não faziam a mesma coisa. Mas eles nem conseguiam ver que o Deus encarnado estava entre eles. Eles nem conseguiam ver que o amor, a paz, a verdade, o caminho, a vida havia se encarnado e estava diante deles. Os olhos estavam vendados. A prática religiosa era perceptível, mas o coração estava endurecido. O que João alerta aqui, na verdade, trazendo a fala do próprio Jesus? Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Sabe como que a gente lida com isso? Trazendo essa verdade, essa realidade a nós mesmos todos os dias. Eu sempre compartilho com vocês aqui que eu tenho buscado ter uma prática na minha vida de todos os dias, quando eu acordo pela manhã, ao olhar no espelho, dizer: você não presta. A probabilidade de você estragar tudo no dia de hoje é grande demais. Você não vale a pena. Isso é que você é. Essa é a sua natureza. Mas ainda assim, você foi amado por Deus em Cristo Jesus, apesar de você não merecer. E Jesus faz nova todas as coisas. Ele te resgatou. Ele comprou a sua vida com preço de sangue. Ele pagou aquilo que você não poderia pagar. Ele te trouxe de volta para um relacionamento com Deus. Viva o dia de hoje a partir dessa consciência. No dia que nós deixarmos de fazermos isso e simplesmente observarmos por costume os preceitos e as regras, talvez nós até sejamos percebidos como bons religiosos, mas o nosso coração já perdeu o primeiro amor. Que o Senhor sobre nós derrame graça para que isso não aconteça. E que nós possamos também, dentro dessa consciência, resistir a ir para o outro caminho. Porque depois de
bem no centro, e se você reparar bem, a gente vai perceber aqui, são 5 aspectos levantados nessa carta, 2 positivos de um lado, 2 positivos de outro, e bem no centro, esse alerta. Aquela comunidade era percebida porque ela não se rendia a um comportamento banal e licencioso. Há uma coisa ao favor de vocês: você odeia a prática dos nicolaítas como eu também as odeio. Jesus está dizendo àquela comunidade, e ele vai novamente trazer essa terminologia de volta mais à frente, em outras cartas às outras igrejas. E a ideia aqui dessa prática dos nicolaítas, que algumas das igrejas estavam se rendendo, era transformar tudo em natural. A busca pelos prazeres e pela imoralidade sendo percebida como algo normal. E às vezes isso acontece porque o ser humano ele é meio pendular, e aí a gente sai da prática da religiosidade e tende a ir a uma licenciosidade, a experimentar uma graça barata, dizendo: então se é Jesus que fez, se foi Ele que morreu, se é Ele que garante a graça, se é Ele que dá a salvação, se é Ele que faz, se o movimento de salvação, ele é monergista, ele só vem de Deus, não é a minha participação, não sou eu que consigo, então eu vou viver minha vida, livre, leve e solto. Eu vou fazer o que eu quiser, o que der na minha cabeça. Eu vou me render à licenciosidade. Tudo que me der prazer, eu vou fazer. Primeiro, esse pensamento claramente denota que essa pessoa não entendeu o que é o Evangelho. Porque se de fato o seu coração foi constrangido ao saber que o nosso Senhor foi partido e esmagado por sua causa, e você se vê dessa maneira à vontade para viver como quiser, apesar do sofrimento dele, alguma coisa errada talvez esteja acontecendo. O cuidado aqui é que a gente não vá para outros extremos. Deus nos ama muito, nos aceita como somos e estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue do mesmo jeito. Não se deixe levar por essa falácia também. Não se renda à religiosidade, mas não se renda à licenciosidade. Quando nós compreendemos o Evangelho, o nosso coração constrangido agora quer responder de maneira efetiva a esse amor com o qual nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. E Ele então traz agora uma promessa de esperança àquela comunidade e a nós também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aqui ele traz àquela comunidade esse encorajamento, a razão da esperança, no meio da dor e do sofrimento. Eles podem passar por isso, o paz no coração, apesar das circunstâncias, porque os seus olhos estão fitos na eternidade. E esse é um desafio que eu sempre tenho trazido para vocês. Que nós voltemos a viver com um coração apaixonado pela eternidade, que anseia a eternidade, que espera a eternidade, porque lá nós estaremos diante do nosso Redentor, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós viveremos da maneira plena como fomos criados para viver. Nós lá poderemos comer, como foi falado hoje cedo aqui, e aqueles que estavam na nossa escola metropolitana lembram, e se você não está, você já sabe que domingo que vem você vai chegar mais cedo para não perder. Comer da árvore da vida. Que isso traga alegria, que isso traga expectativa, que isso traga esperança, que isso nos sustente. Afinal de contas, o melhor que nós temos para viver está na eternidade diante do nosso Senhor. Parafraseando o escritor irlandês C.S. Lewis, a nossa vida aqui na história nada mais é do que a capa e a primeira página do livro
da nossa verdadeira história, que ecoa na eternidade. A gente possa viver com um coração que anseia por aquilo que é eterno. E que essas orientações para aquela igreja, tanto elogiando o seu comportamento, mas acima de tudo exortando algo fundamental que poderia fazer com que tudo aquilo que eles estavam vivendo ruísse, possa ser também percebida por nós. E que o nosso Senhor, pela ação do Espírito Santo, seja a nos fortalecer para viver isso, como igreja presbiteriana metropolitana, e também como discípulos e discípulas de Jesus. Para a gente pensar a respeito de tudo isso, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, a pergunta é: o Evangelho tem sido o centro da sua vida? De fato, você tem sido guiado nas suas decisões e diante dos seus desafios pelo Evangelho? Ou o Evangelho talvez tenha se tornado para você algo tão comum e corriqueiro que você já se acostumou a ele? Ouvir que Jesus morreu por você, que o seu corpo foi traspassado e partido, nem te comove mais, nem te emociona mais. Isso se tornou para você uma mensagem tão comum que ela não tem mais impacto. Que o Evangelho seja percebido de maneira intensa, pela sua mente e pelo seu coração, em todo o tempo. Não apague essa mensagem, não esqueça essa mensagem, não deixe de compartilhar consigo mesmo essa mensagem. Nós só podemos dar e transbordar aos outros aquilo que nós temos. Se o Evangelho não é mais algo tão impactante para nós, ele não vai ser para outras pessoas. Vocês sabem, rodo o Brasil inteiro falando sobre evangelização, a plantação de novas igrejas, a missão e os desafios disso. E muitas vezes eu ouço alguns pastores falando: mas pastor Rodrigo, o problema é a minha igreja, a minha comunidade local. O pessoal lá não é apaixonado por missão, não é apaixonado pela evangelização, é apaixonado pelo Evangelho. E às vezes eu tenho que dar uma resposta meio dura. Essa é a paixão do seu coração, meu irmão? Porque eu costumo dizer que igrejas, comunidades cristãs são apaixonadas por aquilo que a sua liderança é apaixonada. Se você é um líder que não se comove mais ao ouvir as mensagens do Evangelho, isso também não vai ser uma realidade na sua comunidade. Se você é um pai que não se comove mais com a realidade do Evangelho, com as verdades que liberta, isso não vai ser uma realidade para sua esposa, para os seus filhos. Que nós sejamos incomodados hoje. Que o nosso coração possa ser constrangido. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que têm mais tempo de igreja, talvez até do que eu tenha de vida. Mas ainda assim, anos de igreja podem nos fortalecer com bom conteúdo, nos trazer bons subsídios, nos apresentar boas respostas. Mas o nosso coração, o nosso coração, às vezes ele esfria, por diversas razões. Talvez por decepções, frustrações, perseguição, mas ele se esfria. Talvez ele se acostume àquilo e ele se esfria. Que o seu coração seja aquecido nessa manhã pelas verdades do Evangelho. Que você volte a chorar ao ouvir que Jesus teve o seu corpo partido por você. Daqui a pouco a gente vai estar diante dessa mesa, onde nós cremos a presença espiritual de Jesus se faz nos elementos e que nos ajuda em meio às nossas lutas. Que isso seja ressignificado no nosso coração. Que isso não se torne simplesmente um rito, mas que isso derrame cura sobre nós. Não se deixe seduzir nem pela religiosidade, pela sua capacidade de fazer, nem
nem se perceba seduzido pela licenciosidade, achando que você pode fazer de qualquer jeito. Em meio às lutas, adversidades e sofrimento, lembre-se, existe uma promessa para mim e para você. A promessa que responde ao anseio do meu e do seu coração, o anseio pela eternidade. Se você chegou aqui cansado e sobrecarregado, desanimado, como eu perguntei no início, desencorajado, assustado, Jesus pode fazer nova todas as coisas. Ele pode te curar nessa manhã. Ele pode curar suas emoções. Ele pode curar a sua vida espiritual. E sabe como isso acontece? Quando nós voltamos ao Evangelho. Esse foi o desafio à igreja de Éfeso. Esse é o desafio a cada um de nós no dia de hoje. Queria convidar você a curvar sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus eterno, oh Jesus, tem misericórdia de nós. Mantém nosso coração aquecido pelo Evangelho. Que o Senhor seja conosco nessa manhã, nos desafiando, nos encorajando, derramando cura sobre nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.